Em maio de 1998, alpinistas encontraram uma mulher morta numa tenda nas encostas geladas de Dhaulagiri. Seu pescoço estava quebrado, com seu parceiro ao lado, ileso. Em segundos, eles reconheceram o rosto da mulher. Era Chantal Mauduit, a famosa, glamurosa e profundamente controversa alpinista francesa. Mas como uma alpinista tão experiente acabou assim? E por que o Sherpa, deitado ao lado dela, não estava ferido? Esta é a história de Chantal Mauduit, a viúva negra do alpinismo. Como de costume, recomenda-se cautela ao espectador. No mundo acidentado do alpinismo de alta altitude durante os anos 90, Chantal Mauduit era a única alpinista que se destacava do resto. Com suas calças de spandex brilhantes, tendas floridas e o onipresente mascote de ganso de pelúcia. Ela parecia mais uma celebridade do que uma alpinista arriscando sua vida nas montanhas mais mortais do mundo. Com pouco mais de 30 anos, ela conquistou 6 dos picos mais perigosos do mundo sem usar oxigênio extra. Esta alpinista francesa, a feminina, era um sopro de ar fresco em um esporte dominado por homens endurecidos. Revistas como Outside elogiaram-na como uma nova face marcante e celebraram seu estilo ousado. Mas a fama trouxe controvérsia. Além das cores alegres e capas de revistas, havia uma mulher cuja vida era muito mais estranha e complicada do que qualquer um imaginava, e um apelido sombrio que a seguia por todo lugar, a Viúva Negra. Para entender de onde veio esse apelido, teríamos que voltar até 1992. Chantal estava tentando se tornar apenas a 4ª mulher na história a ficar no topo do que é amplamente considerado a montanha mais perigosa da Terra, a montanha K2. E em 3 de agosto de 1992, Chantal conseguiu. Ela alcançou com sucesso o topo do K2 sem oxigênio engarrafado, que por si só já é uma grande façanha. Como esperado, isso foi uma notícia incrivelmente boa para ela. Ela até celebrou seu triunfo ao cravar seu machado de gelo no cume. Mas quando ela iniciou a descida, tudo ficou sombrio. Literalmente. Bem acima dos 26 mil pés, a visão de Chantal começou a desvanecer. A intensa luz solar, refletida no gelo e na neve sem fim, queimou seus olhos tão severamente que ela rapidamente ficava cega pela neve. Em minutos, todo o seu mundo se tornou uma névoa embaçada de branco e cinza e logo ela mal conseguia ver. Agora, no alto de uma das montanhas mais perigosas do planeta, Chantal estava presa e incapaz de descer com segurança, mal conseguindo se mover sem arriscar uma queda mortal. Abaixo dela estavam 2 alpinistas americanos, Ed Viesturs e Scott Fischer. Eles estavam a caminho do cume e prestes a fazer história também. Eles eram fortes, experientes e determinados, subindo cuidadosamente a encosta traiçoeira passo a passo. De repente, eles notaram algo estranho acima deles, uma figura solitária cambaleando desajeitadamente, quase caindo. Confusos e preocupados, eles logo se aproximaram. Em instantes, seus corações afundaram. Ficou claro que este alpinista estava em sérios apuros. Ed e Scott enfrentaram uma decisão que mudaria suas vidas. Prosseguir com seus sonhos de conquistar o topo do K2 ou arriscar suas vidas na tentativa de resgatar um desconhecido que parecia quase sem vida. Eles prontamente abandonaram a escalada e correram para ajudar o alpinista em apuros. Quando finalmente o alcançaram, viram que Chantal estava tremendo, desorientada e quase cega. Cuidadosa e lentamente, os 2 alpinistas pegaram seus braços e começaram a guiá-la montanha abaixo, arriscando tudo a cada passo cuidadoso que davam. Um movimento errado faria com que todos os 3 caíssem milhares de pés até uma morte certa. O esforço era exaustivo, lento e aterrorizante. Mas após horas, se arrastando pelas encostas geladas, finalmente alcançaram a segurança. Ao chegar no acampamento base,
Viesturs e Fischer estavam exaustos. Eles desmoronaram em suas barracas na hora. Eles salvaram a vida de Chantal, mas sacrificaram sua própria chance de escalar o K2. Incrível, não é? Mas quando Chantal finalmente chegou ao acampamento base após ser resgatada, ela fez algo que chocou todos os presentes. Naquela noite, enquanto Viesturs e Fischer descansavam, os sons da celebração ecoavam pelo acampamento. Do lado de fora, Chantal aparentemente ria e conversava com outros alpinistas sobre seu cume bem-sucedido. Os dois homens que haviam arriscado tudo ficaram em silêncio, exaustos e esquecidos, esperando que Chantal viesse agradecê-los ou mesmo reconhecê-los de alguma forma. Mas ela nunca veio. Agora Chantal celebrava com os russos. Ouvíamos seus aplausos e folia enquanto nos mantínhamos em silêncio nas tendas. Scott e eu não fomos convidados para a festa. Ed Viesturs escreveu em seu livro Sem Atalhos para o Topo. Ela não agradeceu a eles publicamente, nem fez declarações sobre o resgate depois. A notícia do seu silêncio se espalhou velozmente. Na unida comunidade de escalada, isso não passou despercebido. Nos meses seguintes, os escaladores começaram a falar mal dele pelas costas. Não questionaram sua habilidade, mas sim seu caráter. Como alguém tão experiente quanto Chantal poderia mostrar tão pouca gratidão para com as pessoas que arriscaram suas vidas para salvá-la? Foi após este incidente que começaram a circular boatos rotulando-a como a Viúva Negra, uma alpinista que usava os outros para segurança, apenas para descartá-los depois. Infelizmente, foi apenas o começo de um padrão que seguiria Chantal ao longo de sua carreira. Um ano depois de escalar o K2, Chantal se encontrou em uma situação difícil. Ela queria continuar sua ambiciosa carreira de escalada, mas havia um grande problema: dinheiro. O custo das permissões para expedições no Himalaia aumentou drasticamente. Em 1993, a permissão padrão para escalar uma montanha como Shishapangma custava cerca de $3.000. Isso pode não parecer muito hoje, mas, ajustado pela inflação, isso é mais de $6.600 em dinheiro de hoje. E isso é apenas a permissão. Embora fosse tecnicamente uma escaladora profissional, Chantal ganhava muito pouco. Na época, ela ganhava a vida trabalhando meio período em uma loja de equipamentos de escalada na França e conseguindo patrocínios onde podia. Mas não estamos falando de muito dinheiro. Sua renda mal cobria suas necessidades básicas. Quanto mais o custo das expedições no Himalaia. Lembre-se, apenas a permissão para Shishapangma custava cerca de $3.000 naquela época. Adicione equipamentos, voos, comida e suporte, e você está facilmente olhando para $15.000 a $20.000, ou o preço de um carro novo, então, apenas para tentar uma escalada. Isso estava completamente fora de alcance para alguém como Chantal, que era mais conhecida do que bem paga. Quando ela não pôde pagar a permissão, não cancelou a escalada. Ela, simplesmente, foi assim mesmo. Com suprimentos apenas suficientes para sobreviver, Chantal cruzou secretamente para o Tibete e focou não em um, mas em 2 picos de 26.000 pés, Shishapangma e Shou Oyu, apesar de não ter permissões e nenhum reconhecimento oficial. Ela estava essencialmente caçando picos, e isso era uma ofensa séria, tão séria que, se fosse pega, poderia ter sido presa e permanentemente proibida de escalar na região novamente. O que tornou isso ainda mais ultrajante foi que Chantal planejou alcançar o cume de ambas as montanhas rapidamente. E a parte mais louca, ela realmente conseguiu. Com apenas uma pequena mochila de suprimentos e sem apoio, Chantal escalou rapidamente e silenciosamente, não deixando rastros para trás. Ela subiu despercebida no Shishapangma, alcançando o seu cume de 26.335 pés em tempo recorde.
Então, em vez de descer e escapar silenciosamente antes de ser pega, ela partiu imediatamente para o Cho-Oyu, determinada a conquistar um segundo cume ilegal. Em poucos dias, ela também havia alcançado o topo do Cho-Oyu, ficando completamente sozinha no pico de 26.906 pés, respirando pesadamente no ar fino e congelante. Quando a notícia de sua escalada não autorizada vazou, a reação da comunidade de escalada foi mista. Alguns se impressionaram com sua audácia e determinação. Outros estavam menos impressionados. Para eles, suas ações desrespeitaram as montanhas e os países que as protegiam. E mais uma vez, o apelido Viúva Negra começou a surgir novamente nas conversas. Rumores se espalharam de que Chantal não jogava pelas regras, fazendo o que fosse preciso para chegar ao topo, mesmo que outros pagassem o preço. 2 anos depois, em 1995, Chantal estava no Monte Everest. Seu objetivo era alcançar o cume sem usar oxigênio suplementar. Era sua 4ª tentativa de alcançar o pico mais alto do mundo. Após fracassos anteriores, ela estava determinada a alcançar o pico do Everest, mas esta escalada se tornaria um dos eventos mais controversos de sua carreira. Em 10 de maio de 1995, Chantal estava no alto do cume sul do Everest, a 29.000 pés, logo abaixo do verdadeiro cume, quando seu corpo de repente parou. Ela escalava sem oxigênio extra em uma região onde o ar possui uma fração do oxigênio que seu corpo estava habituado. Sem oxigênio extra, seus pulmões estavam famintos por ar e sua mente ficou perigosamente confusa. Ela desabou na encosta gelada, quase inconsciente e incapaz de se mover. Os alpinistas que a viram deitada ali sabiam instantaneamente que ela estava a momentos da morte. Um desses alpinistas era Ed Viesturs, o mesmo que salvou a vida de Chantal 3 anos antes, no K2. Ele ficou atônito ao avistar seu corpo desmoronado acima dos 28.000 pés. Novamente, Chantal estava presa no topo de uma montanha mortal e outros arriscaram suas vidas para salvá-la. O que você faria se fosse o Ed? Aqui está um alpinista que nunca agradeceu por você arriscar sua vida para salvar a dela 3 anos atrás. Quem comemorou o cume dela enquanto você estava exausto em sua barraca, seus próprios sonhos abandonados por causa dela? Você arriscaria sua vida outra vez por alguém que demonstrou tão pouco reconhecimento? Você consideraria isso como karma e continuaria com sua própria escalada? Bem, sem tempo a perder, Ed e alguns outros entraram em ação. Enfrentando ventos brutais e ar rarefeito perigoso, eles alcançaram Chantal, que estava completamente irresponsiva. Eles trabalharam duro e, milagrosamente, conseguiram fazê-la respirar novamente. Com cuidado, eles a desceram lentamente das encostas mortais do Everest até um local seguro. Pela segunda vez, Ed Viesturs se viu guiando cuidadosamente uma Chantal Module quase sem vida montanha abaixo em uma das montanhas mais perigosas do mundo, arriscando sua própria vida a cada passo. Ao alcançarem a segurança, alguns alpinistas questionaram as decisões de Chantal. Por que ela repetidamente se colocava e aos outros nessas situações que ameaçavam a vida? Ela tinha apenas azar, ou contava com resgates como parte de sua estratégia. Mesmo após, quase, perder a vida pela segunda vez, Chantal se recusou a desacelerar ou mudar sua abordagem. Ela continuou escalando, continuou buscando as montanhas mais perigosas e continuou atraindo controvérsia por onde passava. E na primavera de 1996, apenas um ano após o quase desastre no Everest, Chantal se encontrou no olho de outra tempestade. Em maio de 1996, Chantal retornou ao Himalaia para escalar o Lhotse, a 4ª montanha mais alta do mundo. Como você esperaria, Chantal planejou alcançar o cume
de 27.940 pés completamente sozinha, sem sherpas, sem companheiros de equipe e, novamente, sem oxigênio suplementar. Se bem-sucedida, Chantal seria a primeira mulher a escalar o Lhasa sozinha, sem oxigênio engarrafado. Seria uma conquista que quebraria recordes e calaria seus críticos definitivamente. Em 10 de maio de 1996, Chantal anunciou que conseguiu. Ela afirmou que estava sozinha no topo do Lhotse e realizou um feito inédito para uma mulher. Deveria ter sido o seu maior momento, o triunfo que apagou todas as dúvidas sobre sua habilidade em escalar. Mas quase imediatamente, as pessoas começaram a fazer perguntas. Ao retornar ao acampamento base, os colegas alpinistas de Chantal perceberam inconsistências em seu relato. Ninguém realmente a viu alcançar o cume, e ela não tirou nenhuma foto do cume, o que é algo que os alpinistas quase sempre fazem como prova. E havia outro problema. Ed Viesturs, o alpinista que havia salvo sua vida 2 vezes, também estava no Lhotse ao mesmo tempo. Ele escalava atrás dela e depois afirmou que, de sua perspectiva, Chantal não alcançou o topo. Em seu relatório para Elizabeth Hawley, a lendária cronista do Himalaia, Ed afirmou que observou Chantal de baixo, enquanto ela escalava um desfiladeiro íngreme logo abaixo do cume. Mas em vez de continuar até o topo, supostamente ela deu meia volta e desceu sem nunca chegar ao cume. Em suas palavras para Holly, estava claro que ela não alcançou o cume. É incomum ela voltar atrás. Ed sozinho teve 2 incidentes com ela, onde quase morreu. Pode ter havido mais. O relatório de Ed gerou confusão e suspeita de imediato. Chantal realmente mentiu sobre chegar ao cume. Ou Ed estava enganado, talvez cegado pela amargura ou preconceito contra ela. Embora ninguém pudesse provar, Chantal insistia que tinha alcançado o topo. Ela manteve a sua história. E no final, porque não havia prova concreta de que ela não tinha alcançado o cume, Elizabeth Hawley escolheu listar a escalada como bem-sucedida em seus registros. Isso significava que Chantal foi oficialmente reconhecida como a primeira mulher a alcançar o cume de Lhasa sem oxigênio suplementar. Chantal se tornou uma das figuras mais admiradas e controversas na história da escalada. Mas nada prepararia o mundo da escalada para o próximo capítulo, que logo se desenrolaria. Porque Chantal estava prestes a retornar ao Himalaia pela última vez, e o que aconteceu a seguir se tornaria um dos mistérios mais estranhos do montanhismo. No começo de 1998, Chantal se preparava para seu próximo grande feito. Depois de conquistar 6 picos de 26 mil pés, ela estava perto de seu objetivo final, ser a primeira mulher a escalar as 14 montanhas mais altas do mundo. Seu próximo alvo era Dhaulagiri, o 7º pico mais alto do mundo. Nesse ponto, o apelido Viúva Negra já havia se espalhado pela comunidade de escalada. A insinuação era de que Chantal usava homens para apoio ou segurança nas montanhas. E depois os descartava, mas apesar de toda a controvérsia, Chantal permaneceu tão leve quanto sempre. Em abril de 1998, Chantal chegou ao acampamento base Dhaulagiri, com seu parceiro Sherpa Ang Shering. Ao contrário de muitos alpinistas que trabalhavam com diferentes Sherpas em diferentes expedições, Chantal formou uma forte parceria com Aung Shireng. Ele a acompanhou em várias escaladas bem-sucedidas, confiando no julgamento dela. No acampamento base, Chantal Mauduit não era nada como o apelido ameaçador que a seguia. Ela era brincalhona, cheia de risos e tinha um calor quase infantil que atraía as pessoas. Sua tenda era famosa pelas cores vivas e seu brinquedo de pelúcia, um ganso, estava sempre por perto. Ela era conhecida por cozinhar para os alpinistas, compartilhar doces trazidos da França e cumprimentar as pessoas com beijos nas 2 bochechas, como se estivesse dando uma festa de jantar em vez de se preparar para uma escalada que ameaça a vida.
Os Sherpas frequentemente a descreviam como generosa, respeitosa e alegre, alguém que irradiava otimismo mesmo quando o tempo ficava brutal ou uma expedição saía do controle. Também, na montanha naquela temporada, estava um rosto familiar. Ed Viesturs. Sim, o mesmo Ed. O alpinista americano que resgatou Chantal 2 vezes e questionou sua reivindicação ao cume do Lhotse. Seus caminhos se cruzaram várias vezes ao longo dos anos, criando uma conexão peculiar entre 2 alpinistas bem distintos. Seja por coincidência ou destino, Ed estaria mais uma vez presente em um momento crucial na história de Chantal. Com a passagem de abril para maio, o clima em Dhaulagiri ficava cada vez mais imprevisível. Tempestades repentinas varriam a montanha, deixando metros de neve antes de sumirem tão rápido quanto surgiram. Durante uma dessas breves janelas climáticas, em 11 de maio, Chantal e Ang Charin fizeram sua jogada, acampando a cerca de metros de altura. O plano era simples: esperar no acampamento pelo próximo bom tempo e então tentar alcançar o cume. Eles contataram o acampamento base por rádio, informando que armaram a barraca e aguardavam melhores condições climáticas. As vozes deles eram fortes e confiantes. Ninguém poderia prever que nunca mais seriam ouvidos. Naquela noite, uma tempestade mais forte do que o previsto chegou. Forte nevasca e ventos intensos atingiram as partes altas de Dhaulagiri por horas. Quando a manhã chegou sem resposta às chamadas de rádio para o acampamento 2, os alpinistas no acampamento base ficaram preocupados, mas não imediatamente alarmados. As baterias do rádio morrem e às vezes os alpinistas dormem após uma noite de tempestade. Mas com o passar das horas sem contato, a preocupação virou ansiedade. Na manhã seguinte, 13 de maio, sem nenhuma notícia de Chantal e Eng Shiring, um plano de resgate foi colocado em ação. Uma equipe de alpinistas italianos aclimatados se ofereceu para subir e verificar o que ocorria com eles. E assim, naquela manhã congelante de maio de 1998, os alpinistas italianos partiram para o ar rarefeito e frio cortante, fizeram seu caminho até o acampamento no Dhaulagiri, viram sua barraca e descobriram o último capítulo da controversa história de Chantal. Lá, deitada no chão com o pescoço claramente quebrado, estava Chantal com seu parceiro Sherpa ao lado dela. Um final inesperado para um personagem tão marcante. A notícia da morte de Chantal se espalhou rapidamente pelo mundo do alpinismo, suscitando perguntas imediatas. Para começar, a Eng Charin não apresentava nenhuma das mesmas lesões. Seu corpo não tinha nenhum dano visível. Era como se ele tivesse adormecido para nunca mais acordar. Além disso, a própria tenda estava em grande parte intacta. Não estava tão danificada como se esperaria se tivesse sido atingida por algo poderoso o suficiente para quebrar seu pescoço, como uma queda de rochas ou um terremoto. Ed Viesturs sugeriu algo completamente diferente: envenenamento por monóxido de carbono. Apesar do alto risco, alpinistas em desespero por calor ocasionalmente acendem fogões dentro de tendas seladas. Os gases podem matar em silêncio. É um erro básico, mas mortal, às vezes cometido por alpinistas exaustos em grandes altitudes. Os amigos de Chantal ficaram indignados com as sugestões. Seu amigo íntimo, Frédéric Delrieux, que pessoalmente recuperou o corpo de Chantal, insistiu que uma avalanche anormal era a única explicação. Ela rejeitou furiosamente qualquer insinuação de que Chantal havia sido descuidada ou negligente, apontando que, após 18 anos de expedições, Chantal sempre pregava a segurança na neve e nunca acendia um fogão em uma barraca fechada. Além disso, a teoria de Ed não explicava o pescoço quebrado de Chantal. Em uma carta que ela escreveu, defendendo sua amiga, Delrieux disse: Chantal participou de 18 expedições, participou de centenas de ascensões conhecidas em todo o mundo,
e ela estava escalando há 18 anos. Você acha que pode voltar 18 vezes seguidas às altitudes mais altas? E participar de tantas das viagens verticais mais exigentes, escalando descuidadamente? Você acha que Chantal e Charing, tão experientes quanto eram, não sabiam que você tem que tirar o excesso de neve da barraca e que você não cozinha dentro? Esta é uma das primeiras coisas que a Chantal me ensinou. Seus amigos de escalada podem testemunhar: Chantal era otimista, aventureira, forte e determinada, mas sua palavra mestra era prudência. As montanhas são perigosas e mais fortes do que todos nós, isso é inegável. Chantal morreu seguindo sua paixão pelas grandes altitudes. Ela não cometeu um erro. Mesmo que ela tivesse, há coisas mais importantes para lembrar. A autópsia, realizada pelas autoridades francesas, confirmou que o pescoço de Chantal estava quebrado, mas não foi possível provar definitivamente a causa da fratura. A teoria oficial predominante é que uma pequena avalanche localizada atingiu a barraca deles à noite. Essa microavalanche, ou talvez um bloco de gelo caindo, foi poderosa o suficiente para atingir precisamente onde Chantal dormia, quebrando seu pescoço instantaneamente, sem atingir a Chireng. A barraca em si não foi destruída, porque o impacto foi muito específico e concentrado. Muitos alpinistas acharam essa explicação difícil de aceitar. Mas na ausência de uma explicação melhor, essa, praticamente, se tornou a versão aceita dos eventos. Chantal Mauduit, uma das figuras mais controversas do alpinismo, faleceu de uma maneira igualmente controversa, um fim tão enigmático quanto sua vida havia sido. O que você acha que realmente aconteceu? Deixe-me saber na seção de comentários. Apoie o canal e tenha benefícios exclusivos. Obrigado por assistir. Até a próxima. Seja audacioso e viva com coragem.